Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou abordar 3 temas. O que esperar de Neymar contra a Escócia, o substituto ideal para Rafinha e 3 destaques da Escócia. Começar falando sobre o Neymar. Como vocês já sabem, o Neymar está de volta, será relacionado para a partida. Primeiro, deixar claro uma coisa, muito dificilmente, para não dizer impossível, ele será titular. Inclusive, eu não vislumbro o Ancelotti escalando o Neymar como titular em nenhum jogo. Acho muito difícil que isso aconteça. Acho que realmente ele foi convocado para ser um 12º homem, um cara ali de momentos decisivos, para momentos específicos de cada jogo, principalmente no mata-mata. Mas sim, acredito que o Ancelotti vai dar alguns minutos ao camisa 10 diante da Escócia, até porque ele precisa pegar ritmo. E eu também daria alguns minutos ao Neymar, porque, cara, se você convocou, se você quer que o Neymar esteja mais apto fisicamente em termos de ritmo de jogo para os jogos decisivos, faz todo sentido você colocar ele alguns minutos contra a Escócia. A não ser que o jogo esteja muito pegado, não seja um encaixe muito bom, sei lá, tá 1-1, o Brasil precisando de um gol, talvez... nesse momento, eu acho que o Neymar não tem condições de criar um impacto tão grande assim, porque tá voltando agora, é questão de ritmo de jogo, de bola, de velocidade. Quem joga bola sabe, quando você fica um mês fora, você demora um pouco a retomar esse ritmo de jogo. Então, o ideal seria ele entrar com o Brasil vencendo. Esse seria o cenário ideal. Não descarto, obviamente, dependendo, de novo, de como tá o jogo. O Brasil tá rodando a bola de um lado pro outro. Agora, se tá um jogo muito de intensidade, de transição, eu não sei se esse seria o jogo ideal pro Neymar. Mas, outra coisa, tá muito claro que a função que o Neymar vai exercer nesse time do Ancelotti, principalmente se ele manter esse 4-4-2 diamante, esse 4-4-2 losango que foi no jogo contra o Haiti, a função do Neymar é a do Matheus Cunha. Ele vai ser esse segundo atacante barra camisa 10. E mesmo que o Ancelotti mude o esquema, voltando àquele 4-2-4, o Neymar vai ser esse segundo homem um pouco mais por trás ali de um jogador um pouco mais avançado, sem muitas responsabilidades defensivas. Até por isso eu descarto um pouco a possibilidade dele ser titular em qualquer jogo de mata-mata. Mas estou muito curioso para ver como que vai ser a atuação do Neymar. Acho que o mais provável é que ele entre, mas não pelo impacto que ele pode gerar dentro de campo, porque, sinceramente, isso eu não espero muito dele nesse jogo especificamente. Acho que pode até ajudar ali em algum momento, alguma bola enfiada, mas eu tô mais curioso para ver qual que vai ser a postura do time com ele em campo, como que ele vai reagir em relação, se ele vai manter o estilo de jogo contra o Santos, que igual ele fazia no Santos, de carregar um pouco mais a bola, ou se ele vai soltar mais rápido, se ele vai ser aquele cara realmente do último toque, se ele vai buscar muita bola, se ele vai ficar mais perto do gol, como que vai ser as associações dele, domínio, ele já vai estar um pouco mais ligado. Tô muito curioso, porque o grande debate do futebol brasileiro nos últimos meses foi exatamente esse, convocação Neymar ou não, e o que ele poderia exercer na seleção brasileira. Então, por mais que sejam ali 10, 15 minutinhos, eu tô curioso para ver como que vai ser essa entrada do Neymar no time, se vai mudar muita coisa ou não. Mas, de novo, o mais importante é pra gente observar isso, como que ele vai estar em termos de movimentação, de tempo de bola, de agilidade, e não especificamente ali se ele vai fazer um gol, se ele vai dar uma assistência, beleza? Vamos falar agora sobre a Escócia. Eu queria destacar 3 nomes aqui que o Brasil precisa ficar de olho para quem não conhece muito. Primeiro, talvez seja o mais famoso deles, Robertson, lateral esquerdo, fez história no Liverpool, um dos melhores da última década. Não está mais no nível de 2022, de 2018, mas ainda é um jogador importante para a Escócia, que abre bem o campo, que pode gerar perigo com bons cruzamentos ali pelo lado esquerdo. Do outro lado, a Escócia tem o McGinn, que é do Aston Villa, pode atuar tanto como um meio-campista como um meia pela direita, fez 10 gols e deu 7 assistências em 44 jogos nesta temporada. É um jogador que protege bem a bola, finaliza de fora da área, é um dos principais jogadores da Escócia. E claro, o maior nome dessa geração da seleção deles, McTominay. Começou como um volante mais recuado, foi avançando, se tornou um fazedor de gols, principalmente no Napoli, virou ídolo lá na Itália. Hoje ele atua quase como um segundo atacante, mas é um cara box-to-box que ajuda muito defensivamente, com e sem bola, forte, alto, técnico, finaliza bem. Foi eleito o melhor jogador da temporada do futebol italiano em 2024 e 2025. Nessa temporada, ele também foi bem, com 14 gols e 3 assistências. Então,
é um jogador para o Brasil ficar muito de olho. É difícil de marcar o McTominay, ainda não marcou nessa Copa do Mundo, mas é um jogador para a gente ficar muito de olho. E coletivamente, mais do que ficar de olho em termos individuais, estou curioso para ver em relação a outra coisa. A Escócia, assim como o Marrocos, é um time de mais transição, só que tem um meio de campo mais físico e menos técnico do que Marrocos. Só que esse tem sido o principal problema do Brasil, essa transição defensiva. Então é algo que o Brasil vai precisar ficar de olho diante da Escócia, como que vai ser esse comportamento. A Escócia também varia muito entre pressão alta e bloco mais baixo. Outra coisa que também o Brasil tem dificuldade, que é enfrentar esses blocos mais baixos, fica rodando a bola de um lado para o outro e muitas vezes fica sem alternativas, porque é um time que joga muito melhor em transição, então é até melhor que a Escócia pressione mais alto. Pode ser uma das chaves aí para o Brasil, se conseguir sair jogando bem, chegar com rapidez e agilidade lá no gol da Escócia. E enfim, é um time que vai exigir, acho que não vai ser um jogo fácil, tá? Acho que não vai ser um jogo fácil, mas meu palpite é 2-0 pro Brasil, apesar dessas dificuldades que eu citei aqui. Quem entra no lugar de Rafinha? Pô, infelizmente, e aí eu digo infelizmente sem ironia nenhuma, porque eu acho que principalmente nesse modelo de jogo que o Ancelotti implementou diante do Haiti, o Rafinha tinha muito mais potencial de entregar aquilo que ele sabe. E cara, se fosse, eu sempre falo isso aqui, se é pra gente não ter um jogador, mesmo que ele esteja mal, que seja por opção técnica e tática, não por lesão, porque por qualquer coisa, você tem um cara ali, sabe? E querendo ou não, o Rafinha foi um dos jogadores mais impactantes no futebol europeu nos últimos anos, então eu lamento muito a lesão do Rafinha. E aí, tem dois lados dessa história aqui. Primeiro, o Ancelotti vai manter o esquema de jogo do último jogo? Eu vou supor que sim, que aí fica mais fácil a gente imaginar quem que pode ser o substituto. E outra coisa é, quem o Ancelotti prefere e quem eu prefiro. Eu vou falar sobre essas duas coisas. Primeiro, na visão do Ancelotti, eu acredito que será Luiz Henrique. Por hierarquia, por tempo de seleção, por aquilo que já apresentou. Só que faz mais sentido coletivamente, pensando que esse jogador da ponta ele vai afunilar muito para dentro, vai ser um jogador que corta em profundidade, faria mais sentido ser o Ryan, que tem um pouco mais de facilidade para jogar dentro da área, faz esse facão com mais frequências. O Luiz Henrique é muito mais receber a bola no pé e ficar aberto na ponta direita. Então, na minha cabeça faz mais sentido o Ryan. Mas ainda assim, eu apostaria na estrela do Endrick. Eu acho que tá sim rolando um exagero em termos nacionais de que, o Endrick é o salvador da pátria, o Endrick vai entrar e vai melhorar o time pra caramba. Mas eu acho que, principalmente agora com a lesão do Rafinha, você tem tudo ali para colocar o Endrick. Você tem um problema de recomposição defensiva, mas ofensivamente o time ficaria mais vertical. O Endrick faz melhor do que o Ryan e do que o Luiz Henrique esse facão, tem mais estrela, finaliza melhor, gera jogo também fora da área. Então não acho que seria um problema, só teria essa questão de talvez o Brasil ficar meio torto, porque às vezes o Vini abria lá na ponta esquerda, o Douglas Santos ele ataca mais o corredor. Agora na direita, seja o Danilo, seja o Ibanez, não vai ter esse cara para ocupar a ponta direita, e o Endrick também não vai ficar colado lá, então pode ser um pequeno problema aí, que a gente já vinha tendo, já tá com esse problema, mesmo em outras formações, a não ser quando você joga ali o Ryan, o Luiz Henrique, que aí realmente tem um ponta direita mais aberto. Mas eu iria com o Endrick pelo potencial dele de decidir os jogos, para ter um homem que faz gol, né? Porque nem o Ryan, apesar que o Ryan tem sido bastante goleador, mas ainda é uma promessa, e o Luiz Henrique tá longe de ser isso, é um cara que gera jogo, que dribla, mas não é um goleador, então eu iria com o Endrick. Logicamente, dentro disso, a gente teria um problema de recomposição defensiva, porque o Endrick não vai ficar voltando igual o Luiz Henrique, igual o Ryan, para marcar lateral direito, a gente sabe, lateral esquerda, a gente sabe disso. E outra questão é, Paquetá e Matheus Cunha estão marcando por dentro nesse esquema do Ancelotti. Mas eu acho que dá para solucionar, e até pensando que talvez a Escócia tenha um meio de campo mais físico, talvez faça sentido você manter essa formação, mas eles exploram muito as laterais, né? Às vezes eles invertem um corredor muito rápido. Então isso pode ser um problema. Mas que, independentemente se tiver o Endrick, se tiver o Luiz Henrique, talvez do lado esquerdo, como é que a gente vai resolver isso? Eu acho que o ideal seria o Paquetá voltando pela esquerda, e você já monta o time com ele mais pela esquerda, o Cunha voltando pela direita, e aí você marca num 4-4-2, que já vinha marcando, mas ainda assim, aquele problema de transição defensiva que eu vinha falando lá no primeiro jogo, de o meio-campista ter que fazer a lateral no momento defensivo, você vai continuar tendo esse problema, né? Porque o Matheus Cunha ele vai sair por dentro para ir lá na ponta direita. Enfim, são escolhas, e nesse caso aqui eu acho que o Brasil tem que priorizar o ataque, né? A Escócia que tem que se preocupar em defender o Brasil. Acho que esse é o ponto principal. E para fechar, as mudanças que eu faria na escalação. Além do Endrick, eu mudaria 3 peças
para esse jogo. Primeiro, mantendo o esquema tático, acho que deu certo, não seria a minha escolha inicial, né? Eu até falei aqui, talvez, não, se bem que eu falei do 4-3-3, né? Agora sem o Rafinha, acho que, enfim, deu certo, acho que não faz sentido você trocar agora. Eu até montei uma escalação a semana passada pensando que o Ancelotti não mudaria o esquema, mas já que ele mudou, mantém. Então vamos lá, eu mudaria o Danilo, porque ele não vai aguentar tantos jogos em sequência, supondo que a gente chegue longe. Não acho que ele tem capacidade de jogar 8 jogos seguidos, lembrando que ele jogou 45 minutos na primeira partida, então, ou pelo menos no intervalo, só que aí você já entra sabendo que você vai ter que fazer uma substituição. E o time da Escócia é muito físico, então eu acho que daria uma chance a mais pro Ibanez para tirar aquela má impressão que ficou do primeiro jogo. Acho que a Escócia não tem pontas tão agressivos assim pro Ibanez ter tantos problemas, e por mais que ele esteja pendurado, eu não vejo problema se ele ficar suspenso para o próximo jogo, ao contrário de outros dois, Douglas Santos e Casemiro. Douglas vem sendo um dos melhores do time, não pode correr o risco de levar cartão amarelo, por mais que esse seja um jogo importante. Imagina a gente enfrentar um Japão da vida sem o Douglas Santos. O Alexandre hoje tem uma diferença grande. E acho que contra a Escócia especificamente, talvez ele consiga aguentar um pouco mais, e até mesmo fisicamente. O Douglas Santos também jogou os 90 minutos nas duas partidas. Ou então, de novo, você faz igual o Danilo, você vai ter que gastar uma substituição com o Douglas. Eu pouparia o Douglas nesse jogo, sabendo da importância, mas acho que se tem algum jogo que a gente pode tirar o Douglas Santos, esse jogo é contra a Escócia, pela característica mesmo deles. E o Casemiro não vem jogando bem, a gente sabe disso, mas eu prefiro ter a opção de não escalar ele do que não ter o Casemiro, um líder contra, depende aí contra na próxima fase. Enfim, eu preservaria o Casemiro até mesmo pra gente ver um pouco mais de um meio de campo um pouco mais leve. Então eu entraria com Danilo Santos e veria como que esse time joga assim um volante mais fixo. Então a minha escalação seria Alisson, Ibanez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, tendo essa ponderação também que a dupla de zaga talvez precise de um descanso, mas aí, sinto muito, não dá pra poupar todo mundo também. Bruno Guimarães, Danilo Santos, Paquetá e Matheus Cunha, Endrick e Vinícius Júnior, esse seria meu time. Deixa aí nos comentários o que você gostaria, o que você vê do Neymar, quem que é o substituto ideal do Rafinha. Deixa o like, que é muito importante para o crescimento do canal, e se inscreva para receber mais conteúdos sobre a seleção brasileira. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.